Você sabia que o crack é um subproduto da cocaína que é misturado a bicarbonato de sódio, cal de parede, entre outras substâncias? Pois é sobre isso que eu quero falar com você, sobre essa droga, sobre cocaína e crack. Cerca de 20 mil pessoas no mundo são viciadas nessa droga. Isso corresponde a um estado do tamanho de São Paulo, cheio de gente viciado nessa droga. É uma droga muito potente. Eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e eu quero falar com você sobre esse tema hoje. Vamos lá? A cocaína é uma droga muito conhecida já há muitos anos por povos muito antigos. Ela foi descoberta lá nos países andinos. É uma droga que era usada em rituais por aqueles povos mais primitivos. Os colonizadores chegaram, perceberam que aquilo ali tinha um certo efeito que era estimulante, que era calmante, e acharam interessante, levaram para a Europa. E na Europa, naquela época, se difundiu, as pessoas usavam para tudo, como um remédio, como algo que pudesse trazer uma sensação de bem-estar, e era até então algo muito aceitável. Mas com o passar dos anos foi se percebendo o poder que a cocaína tinha de fazer com que as pessoas se tornassem dependentes dela. E os efeitos colaterais foram aparecendo até um ponto em que ela deixou de ser vista como uma descoberta muito interessante, como algo que poderia inclusive ser colocado em bebidas, e passou a ser visto como algo que deveria ser marginalizado, tirado da legalidade. Freud, que é uma figura muito importante na psicologia, que é um dos criadores da psicologia, usava cocaína. Por um bom tempo ele usava, receitava para as pessoas, receitava para a esposa, para os pacientes. Ele acreditava que a cocaína tinha o poder de curar todos os transtornos mentais. Ele achava que ele tinha encontrado a solução para as dores das pessoas. No entanto, ele receitou cocaína para um grande amigo que trabalhava com ele. Ele trabalhava em laboratório e o amigo, parceiro dele, teve um ferimento. E por conta desse ferimento ele tinha muitas dores. Ele indicou, o amigo começou a usar, se tornou dependente e além da dependência ele ainda tinha ideação suicida, ou seja, foi um destino trágico e a partir daí ele se sentiu extremamente culpado. Ele que tinha escrito até um texto, tinha defendido uma tese falando sobre a cocaína, dizendo que ela é muito legal, mudou completamente aquilo que ele tinha escrito e passou a enxergar tudo isso de uma outra forma. E foi até interessante porque foi com base nisso que ele criou o método da psicanálise, ou seja, nesse contexto a cocaína foi um grande impulsionador para que ele criasse outros métodos que não usasse remédios para curar as pessoas, mas que através de estratégias de comunicação as pessoas pudessem ser curadas. Saindo um pouco desse aspecto mais histórico e de curiosidades, eu quero contar um pouco para você sobre os efeitos dessa substância no corpo das pessoas. A cocaína e o crack é um subproduto, digamos assim, o resto, aquilo que sobrou do refino da cocaína vai virar crack misturado com outras coisas. Mas as duas substâncias agem no corpo de uma maneira muito parecida. As duas são altamente viciantes porque elas inundam o cérebro com uma substância que o nosso cérebro é apaixonado por ela, que é a dopamina. Então, é como se a cocaína mandasse uma sensação de prazer gigantesca e é muito rápido. A cocaína é rápida o efeito e quanto mais rápido o efeito, maior é o poder de causar dependência da substância. O crack, ele é mais rápido ainda do que a cocaína por causa da forma com que é utilizado. A cocaína é cheirado, vai direto para o pulmão, e o crack é fumado, também vai para lá. E por conta disso é muito rápido o acesso ao cérebro. A substância sobe numa velocidade, o twin, como o pessoal que
que fuma o crack fala, é menos de 8 segundos você tem aquela sensação. E ela é extremamente prazerosa. O grande problema é que o cérebro vai se acostumando com aquela quantidade. A dopamina é uma das substâncias mais viciantes. A dopamina também é encontrada em comidas, em doces, né, em comidas que são fabricadas, no sexo, na paixão. Quando a gente se apaixona, a gente inunda nosso cérebro de dopamina. Um orgasmo também inunda nosso cérebro de dopamina. Então, o nosso cérebro é extremamente alucinado por essa substância. E o que acontece? Cada vez que você vai usando, ele vai querendo mais, ele se acostuma com aquela dose. Vamos imaginar, antes você cheirava uma carreira de cocaína, daí a pouco você vai estar cheirando 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco você passa a noite e o dia cheirando cocaína ou fumando crack. Esse é um grande problema. O padrão de uso vai se tornando restrito só àquela substância. Então imagina, a pessoa não quer mais nada na vida. Nada dá tanto prazer quanto a cocaína. A cocaína deixa a pessoa se sentindo poderosa, a pessoa fica feliz, ela se acha mais bonita, podendo mais fazer coisas que antes ela não fazia. É como se ela também, como outras drogas, álcool, entre outras, quebrasse aquela inibição inicial que as pessoas têm e principalmente essa sensação de poder. Para os homens ela tem um efeito interessante também, que é a capacidade de manter a ereção. Alguns homens que fazem uso de álcool, o álcool é depressor do sistema nervoso central e também a circulação do corpo diminui, fica mais lentificada, ou seja, a ereção fica prejudicada. Muitos homens que bebem bastante passam a usar a cocaína para poder ter uma noite de prazer. Ela também ajuda nessa parte da ereção. Além dessa característica de deixar a pessoa muito empoderada, ela tem uma coisa interessante, que é fazer com que o seu corpo todo fique acelerado. É muito comum essa droga no universo de pessoas que precisam se manter magras, como por exemplo modelos. Ela tira a fome. A cocaína, o crack, por serem estimulantes do sistema nervoso central, geralmente é muito procurado e muito consumido também por pessoas que têm uma personalidade mais depressiva, porque ela dá esse pico de ânimo, de alegria, de animação. No entanto, com o passar do tempo, ela vai trazendo traços, ela vai deixando traços na personalidade da pessoa. A personalidade da pessoa muda. É como se a pessoa deixasse de ser quem ela é de fato. É muito comum a gente ouvir histórias de pessoas viciadas em cocaína, em crack, que são capazes de vender todos os móveis da casa, que são capazes de agredir as pessoas mais queridas, as pessoas pelas quais elas têm maior apreço, como pai, mãe, são capazes de matar para poder consumir a droga. E com o tempo, a droga vai causando um incômodo tão grande que a pessoa não consegue não usá-la. Ela tem necessidade fisiológica e emocional daquela droga. E para usar, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Além desse potencial de indução ao uso, ela também torna a pessoa mais possessiva, mais ciumenta, mais explosiva, ou seja, muitas vezes a pessoa se torna mais violenta. Por isso que é uma droga tão perigosa. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais para você sobre as consequências do uso prolongado da cocaína e do crack. Te espero lá, curta e compartilhe esse vídeo com pessoas que também vão gostar de ouvir sobre esse conteúdo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, comente aqui embaixo o que você achou sobre esse assunto, o que você conhece, se você tem alguma pergunta para me fazer a respeito do assunto, que eu vou gostar bastante. Um grande abraço e até lá!